O Som do Clarim traz agora a pré-aula da lição 13 para o dia 26 de março de 2023. As bênçãos de uma vida santificada é o nosso título. O texto principal está em Romanos 5:10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5:10. O resumo da lição diz assim: a justificação pela fé na obra de Cristo, aliada à santificação, garante bênçãos e paz. Esse é o canal Som do Clarim. Você pode compartilhar nossas pré-aulas e também pode ser um de nossos inscritos. Se você não é inscrito ainda, faça isso nesse instante, nesse botãozinho vermelho aí à direita inferior do seu vídeo. Compartilhe nossas pré-aulas, nossos materiais, e assim você estará ajudando o nosso canal a difundir as aulas da Escola Bíblica Dominical e outros assuntos aqui de interesse da obra de Deus. O texto bíblico está em Romanos 5, de 1 a 11. Nós vamos ler agora. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. A lição para esta semana, queridos jovens, você que é professor, você que é superintendente de escola bíblica dominical, e essa lição para a classe de jovens é um tema importantíssimo, uma vida cheia do Espírito. E isso Deus exige. Após a santificação inicial, que se dá por meio da justificação, lembra aqui de Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o cristão ressurge para uma nova vida. Nós somos chamados a viver uma nova vida, como disse Paulo. As coisas velhas se passaram. Os que estão em Cristo, nova criatura são. Porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa mudança proporciona alguns benefícios que são concedidos por Deus. Quais? A paz com o Senhor, o acesso à graça e a esperança da glorificação final, a alegria da salvação, que fortalece o crente nos momentos das tribulações e também nos momentos de sofrimentos, e a salvação presente, que garante a nossa santificação final, onde adentraremos as mansões celestiais. Que coisa boa! Maravilhas de Deus! As bênçãos da paz com Deus. Nós vamos ver aqui, nesta primeira parte, quais são as bênçãos desta paz que desfrutamos da parte de Deus. A graça da paz com Deus, Romanos 5:1. Todos nós sabemos que o ímpio não tem paz, porque vive na prática do pecado. O homem sem Deus, ele vive na inquietação, no desespero, ele vive o terror de uma vida
na desobediência. Então, já a pessoa justa ou justificada, como está em Romanos 5:1, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, a pessoa justificada, cujos pecados não lhe são mais imputados, desfruta da paz mesmo em tempos difíceis. Esta reconciliação traz paz com Deus, pois o castigo ao qual estávamos condenados foi imputado sobre Jesus. Lá em Isaías 53 e o versículo 5, está escrito ali que o Senhor, ele levou sobre ele o castigo que nos traz a paz. O sacrifício de Jesus derrubou a parede que separava o ser humano de Deus. Lá em Efésios 2,14 diz assim, que essa parede foi derribada. Fomos religados ao Criador. A paz com Deus é somente para aqueles que conservam sua vida em constante comunhão com o Todo-Poderoso. O salvo vive no Espírito e assim, com o Espírito, como o Espírito de Deus é santo, então nós também precisamos viver uma vida de santidade, de santificação. Por quê? Porque o Espírito de Deus é santo e o próprio Deus diz, sede santo porque eu sou santo. Nós fomos religados ao Criador. O salvo vive agora no Espírito. E assim como o Espírito também é eterno, eterna será a sua quietude com Deus. Você está em paz com Deus nesse momento? Jesus te proporciona essa paz. A bênção do acesso constante à graça de Deus. Romanos 5:2. Somente Jesus pode redimir o pecador de sua condição deplorável, pecaminosa, condição miserável. Só Jesus pode redimir o pecador de sua condição e assim o santificar. O pecado conduz à morte, à opressão, e traz a culpa sempre ali castigando. Mas a justificação se aplica à justiça para a vida eterna por meio de Cristo. Semelhantemente, também, a vitória de Cristo sobre a morte, porque Jesus morreu, mas ressuscitou, ele triunfou sobre a morte. Então, ele justifica, ele santifica e também dá vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. A graça de Deus é alcançada somente pela fé. Quem quer desfrutar isso aí, precisa realmente, através de Cristo, alcançar pela fé. Ela fortalece o crente para que o pecado não tenha mais domínio sobre ele. Por quê? Porque o que somos pela graça de Deus, por isso devemos ser gratos. O que somos, somos por causa dessa graça. Então temos que ser gratos a Deus por essa graça imensa, essa graça imerecida. A bênção da esperança da glória de Deus. As pessoas que já foram justificadas e santificadas agora são bem-aventuradas, pois nelas repousa a grande esperança da manifestação da glória de Deus. Diferente daqueles que vivem distantes do Senhor e são alimentados por alegrias e motivos, ou vamos dizer, motivações efêmeras. É muito diferente. As coisas de Deus, elas são duradouras e eternas. As coisas que o mundo oferece, que a vida vã oferece, são passageiras, efêmeras e passam rápido. Então, queridos, os santos são transformados de glória em glória, santificação contínua e também progressiva, é bênção do Senhor. A grande diferença entre ser criatura e ser filho de Deus é realmente, a diferença é muito grande. Uma coisa é ser criatura, outra coisa é ser realmente filho de Deus. A Bíblia assegura que ainda não sabemos como haveremos de ser, mas que seremos semelhantes ao Cristo glorificado, e assim a Bíblia nos adverte a perseverar para que alcancemos essa condição de eternamente justificados, santificados, glorificados e assim habitar a eternidade
e gozar as delícias do céu. A segunda parte nós vamos trazer aqui como subsídio para a sua aula, professor. Realmente, fale aí na sua classe que as tribulações elas conduzem à maturidade. Embora ninguém quer passar por tribulação, mas as tribulações elas conduzem à maturidade. Na caminhada do cristão para o céu, as tribulações são inevitáveis. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus não nos prometeu uma vida sem conflitos, mas afirmou categoricamente que passaríamos por reveses, por tribulações e aflições. Está em João 16:33. Ele não engana seus seguidores. O próprio Jesus, ele falou o que aconteceria. A nossa caminhada, ela tem muitos desafios. A nossa caminhada de fé, ela tem muitos reveses, muitas aflições e agruras, mas temos a certeza que a vitória é nossa pelo poder do sangue do Senhor. A nossa caminhada não é diferente com o Senhor, pois o apóstolo Paulo ele falou sobre essas tribulações que levam à perseverança. A perseverança leva à experiência, que é um caráter aprovado, que produz um caráter aprovado, e a esperança que não confunde, não traz confusão. Portanto, quando você pede a Deus mais experiência e esperança, mesmo que inconscientemente, você está pedindo por mais tribulações, por mais aflições, que o levarão à experiência, que por sua vez lhe trará esperança renovada. Olha que coisa! Então, Tiago também afirma que é motivo de alegria o passar por várias provações ou várias aflições, pois por meio delas se obtém experiência com vistas a alcançar a coroa da vida, prometida aos que amam a Deus. Tiago, capítulo 1, versículos 2 até capítulo 4, versículo 12. Passagem aí um pouco extensa, mas fala sobre isso aí. O cristão, mesmo enfrentando tribulações, tem a certeza do amor de Deus, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mais uma vez eu relembro o texto ali de 1 Coríntios que diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que é proveniente de Deus e habita em vós? Então, Paulo sempre ensinou essas verdades. Quanto às demais coisas, Paulo sempre falou da esperança, da glória que daí advém de uma vida que também passa por aflições e tribulações. O próprio Paulo, ele experimentou essas tribulações e aflições na sua vida. O amor de Deus é provado pela morte vicária de Cristo, porque Romanos 5, versículo 8 diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, todos nós ainda estando no pecado. Veja que Deus deu de graça essa bênção e nós estávamos no pecado quando recebemos essa bênção de Deus, que foi a morte de Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós agora aproveitamos a bênção, a dádiva de Deus em nosso favor. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo afirma que morrer por alguém justo não seria considerado algo tão incomum, pois ao longo da história há vários registros de pessoas que deram sua vida por uma outra amada pessoa. Um líder carismático ou uma causa maior. Muitos deram suas vidas aí por alguma coisa, por alguém. Mas um justo morrer pelos injustos pecadores, isso nunca foi visto. Só Jesus pôde fazer isso. Um justo morrer por injustos. Um justo morrer pelos pecadores. A grande demonstração de amor de Deus pela humanidade é o fato de Cristo ter morrido por nós, estando nós ainda no pecado. Sendo nós ainda pecadores, diz o versículo 8.
Então devemos ter em mente este amor, principalmente nesses momentos de tribulações, sabendo que muito maior sofrimento Jesus passou para que fôssemos justificados e participantes da glória presente e da glória e santificação final que haveremos de ter. A última parte desta lição, traremos aqui alguns subsídios importantes para a classe. Prestem atenção, professores, alunos, e vamos aprender com esse terceiro tópico que diz a bênção da salvação e da santificação final. Deus é galardoador daqueles que o buscam. As bênçãos do Senhor, elas são sem medida. Por exemplo, a salvação é uma bênção. A bênção da salvação. É grande a satisfação de saber que tivemos o privilégio de experimentar a justificação mediante a fé em Jesus Cristo. O que seria de nós se não tivéssemos tomado a decisão de entregar a Jesus a nossa vida? O que seria de mim se não tivesse realmente entregado minha vida para o Senhor Jesus? Diz, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Diz lá o livro de Hebreus. Então a nossa vida foi entregue nas mãos do Senhor e estamos agora descansando no eterno. Vamos fazer a vontade de Deus, vamos buscar santificar nossa vida e vamos prosseguir servindo ao Senhor nosso Deus e ganhando almas para o reino de Deus. Quem seríamos nós sem Deus? Meu Deus, sem Ti nós não seríamos nada. Sem Ti ninguém é nada. Certamente não seríamos melhores do que somos e, acima de tudo, continuaríamos na condição de pecadores, condenados ao julgamento da ira de Deus, na condição de inimigos dele. E ser inimigo de Deus é coisa horrenda. Coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. Paulo afirma que fomos reconciliados com Deus quando ainda éramos seus inimigos, devido aos nossos pecados. Mas agora fomos reconciliados gratuitamente. Foi de graça, foi pela graça. Pela graça sois salvos, não pelas obras. Isso não vem de vós, mas é um dom gratuito de Deus. As pessoas se esquecem da maior bênção que já recebemos. Seja grato a Deus por sua salvação e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, como diz os Salmos. Minha alma, bendize ao Senhor e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. A salvação mantida pela santificação. Observe que Paulo demonstrou sua gratidão pela mudança que o encontro com Cristo provocou em sua vida. Saulo foi transformado e agora surgiu um jovem valoroso, transformado pelo poder do Evangelho, pela graça de Deus, agora um novo homem, uma nova criatura. A mudança de vida deu a ele uma convicção que o ajudou a superar as dificuldades. Antes de conhecer a Cristo, ele tinha uma posição privilegiada junto à elite do judaísmo, que era almejada por muitas pessoas. Quando escreveu a carta aos Romanos, já não tinha mais aquele status. Entretanto, a experiência da justificação e da santificação o libertou do domínio do pecado e deu-lhe segurança que nunca havia conquistado na sua vida religiosa. Ele era religioso, tinha status religioso, mas vivia uma vida de fracasso, uma vida errante que o levaria, por certo, ao abismo. Então, a garantia da salvação presente e da comunhão com Deus proporcionaram, vamos dizer assim, ao apóstolo a convicção pouco antes da sua morte, porque em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6 e 7, ele falou da sua experiência, porque ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e sei que a coroa está agora guardada, não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. A salvação futura e glorificação que será obtida com a santificação final, isso é maravilhoso. O apóstolo desejava que todas as pessoas tivessem a mesma paz
e certeza que ele tinha da sua salvação. Nós também queremos que todos tenham essa convicção. Nós recebemos de Cristo a nossa salvação. Somos salvos porque Cristo nos salvou e queremos que as pessoas também sejam salvas, libertas por Cristo, pelo poder de Deus. Esta é a gloriosa esperança. Tanto de Paulo, foi a esperança dele, dos demais apóstolos e discípulos, e nós também temos essa esperança. Nós também continuamos com essa mesma esperança. As pessoas que amam ao Senhor sentem a alegria em fazer a sua vontade, têm garantia de vida eterna e a obtenção da santificação final e definitiva, se perseverar até o fim, como disse o Senhor Jesus. Aquele que perseverar até o fim. Mas para chegar lá é preciso andar no caminho da santificação, no presente. Nesse presente momento que estamos aqui, temos que continuar servindo ao Senhor, sem a qual, sem essa santificação, ninguém verá a Deus. Então, queridos professores, reúnam aí seus alunos e discutam acerca da salvação, da libertação, do poder que há em Cristo Jesus, o poder que há no seu nome, e fale sobre essa segurança que todos devem ter em Cristo Jesus, a segurança da vida eterna. Nesta lição, professores, alunos, aprendemos que a justificação e santificação inicial são acompanhadas de bênçãos maravilhosas, como paz com Deus, alegria, que é a alegria da salvação, esperança na promessa de glorificação e a vida eterna com Deus. O gozo, o prazer de servir a Deus e ter esse gozo no coração. Lembrando que para garantir essas bênçãos é preciso mantermos uma vida de santidade contínua e progressiva para atingir a santificação final com a glorificação esperada por toda a igreja. Jesus está voltando para levar o seu povo e vai subir um povo santo, um povo que se preparou, um povo que se santificou, um povo que está aguardando a volta do noivo, do Mestre Jesus. A todos, nosso muito obrigado. Nós estamos encerrando aqui a nossa pré-aula e, mais uma vez, pedimos a você que não é inscrito que se inscreva em nosso canal. A todos, nosso muito obrigado e até uma próxima pré-aula. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Eu aproveito para enviar a minha saudação, meu abraço fraterno aos professores da classe de jovens de nossa congregação. A professora irmã Marli, o professor diácono Melquisedeque, o professor Josevani e também o diácono Edivandro. Todos são professores da classe dos jovens. Deus abençoe ricamente a vocês e a todos os professores de nossas EBDs, classe de jovens, pelo nosso Brasil inteiro. A todos, nosso muito obrigado. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o teu amado Filho, nós te pedimos a tua bênção, nós te agradecemos pelo privilégio de estar aqui na tua presença. Louvamos e engrandecemos o teu nome, porque digno és de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assim, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos por estas e por muitas bênçãos que ainda hão de vir. Nós te agradecemos. Amém. A todos, nosso muito obrigado e até uma próxima pré-aula.